Amém. Cara, tá sendo um grande desafio trazer essa mensagem hoje, porque todas as 385 vezes que eu escutei ela toca em pontos, faz eu me questionar bastante. E eu não sou muito fã do Antigo Testamento, e a nossa série ela vai ter 17 episódios. E até a metade dela, mais ou menos, é fundamentada no Velho Testamento. E tem um pastor que eu gosto que ele fala que o novo tem a revelação de quem Jesus é, mas o velho nos traz a substância. Ele fundamenta aquilo que é revelado no Novo Testamento. E a gente vai ler o texto que está em Números 27, do 1 ao 4. As filhas de Zelofeade. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Malá, Noá, Roglá, Milcá e Tirzá. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. E elas disseram: O nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. E eu vejo que quando a gente lê certos textos, a gente passa meio rapidão. E o fato da Bíblia ter falado o nome dessas mulheres já é algo bem fora do comum, porque o nome de mulheres, falar sobre mulheres na Bíblia é muito pouco, não aparece muito. Então, o texto não só fala das mulheres, que são 5, e põe o nome delas. Então, isso já é uma coisa que a gente já deve prestar atenção. E, e juntando com o pedido que elas fizeram, é meio. Depois até o texto fala assim que é, mostra que o que. Peraí. Ah, o pedido que elas fizeram já é algo para nós o que elas pediram já é algo comum, já é algo que Deus já deveria ter pensado. Mas o que está por trás do pedido delas é que existia uma estrutura patriarcal. Sempre as terras, as propriedades eram passadas para o filho homem. Assim como quando fala de Abraão, fala que Abraão passou as suas posses para Isaac. Nunca é falado de mulheres no texto bíblico. Eu tentei pesquisar se Abraão teve filhas mulheres. Ele teve, mas não foi falado. Não tem nenhum momento que diz, Abraão teve filhas mulheres, tais mulheres. Então, o que elas estão pedindo é uma coisa que culturalmente já passava as propriedades para o filho homem. E como esse contexto, eles estão antes, antes de Números 27, Números 26, Deus pede para Moisés fazer um grande recenseamento da terra, das pessoas. E ele faz uma contagem. As tribos que têm mais pessoas têm uma terra maior, e as tribos que têm menos pessoas têm uma terra menor. E depois que isso acontece, eles estão se preparando para entrar na terra prometida. E por isso que essas mulheres chegam diante de Moisés e pedem que elas tenham uma terra também. Por quê? Porque a terra já tinha sido separada para os homens, para o filho homem, para o herdeiro homem. E eu fui pesquisar também e não existia uma lei que falava explicitamente que a terra passaria para o filho homem. Não tinha nenhuma lei que dizia isso. Mas o fato delas terem ido pedir já mostra que é uma estrutura, era a forma que era praticada, sempre passava para o filho homem. E em Deuteronômio tem uma lei também que fala
somente para o herdeiro homem. Em nenhum momento citava a filha mulher. Então, o que estava sendo praticado era algo comum. Sempre passava para o filho homem. E depois no verso 5, Moisés leva esse caso para Deus. E isso também já é algo incomum. Moisés era o líder de Deus. Ele poderia muito bem ter dito, a gente já pratica isso, então vocês não vão ter posse de nenhuma terra, porque a terra é passada para os homens. Ou, como elas apresentaram isso na frente da congregação, do povo, Moisés poderia ter apresentado para os chefes de cada tribo, e eles teriam dito assim, não, elas não vão ter direito, porque sempre foi assim, e é assim que a gente vai continuar sendo, vocês não têm direito nenhum. Mas o fato de Moisés ter levado a Deus já é algo muito legal, porque quem deu a lei foi Deus. Então, quem resolve a lei é Deus. Então, Moisés direciona isso para Deus para que ele resolva, né? E a resposta de Deus é o nome do nosso episódio. Elas têm razão. Ou, em outras Bíblias, fala que o que elas estão pedindo é justo. E até quando eu estava escrevendo, Deus falou comigo que essa resposta ajuda bastante no casamento, né? Que é só dizer que elas têm razão. Mas o que eu fiquei, quando eu estava ouvindo essa mensagem, escrevendo, eu fiquei muito mexido, porque como é que Deus não previu isso? Deus sendo quem Ele é, sabe? Que sabe de todas as coisas, que criou todas as coisas. Por que que Ele não botou já essa exceção? Será que Ele não sabia que talvez um homem poderia não ter filhos homens? Será que não era óbvio para Deus que talvez alguma família teria só filhas mulheres e ele deveria dedicar alguma propriedade para elas? E daí a imagem de Deus que a gente está criando com base nisso, tipo, será que elas pegaram Deus de surpresa? E aí que eu fiquei me questionando muito, porque não faz sentido. O que Deus quer nos ensinar através dessa passagem? Tem algo por trás disso, né? E aí que eu vejo que Deus ele não nos ensina de forma simples. Ele vai direto no nosso coração para que a gente se questione também. E quando essas mulheres elas vão fazer o pedido, elas fazem o pedido para Moisés, elas já estão permitindo que Deus mostre quem ele é. Elas estão permitindo que Deus faça a justiça do jeito que Deus faz a justiça. E aí Deus coloca uma exceção dizendo que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá dar a propriedade. Então elas fazem com que Deus mude, que ele coloque uma exceção dentro dessa lei. E eu fiquei me questionando assim, né? O que Deus queria nos ensinar quando ele faz isso, quando ele coloca essa exceção, quando ele não prevê na lei que isso deveria estar na lei, né? E eu vejo que um dos pontos é que a gente saia desse lugar de juiz, que a gente não diga, nós estamos acostumados a fazer assim e vocês estão fora mesmo. A gente já tem praticado dessa forma e é assim, sem se questionar, sem levar para Deus, né? E eu entendo que todas as vezes quando Paulinho até nos trouxe o sermão passado a respeito de Gênesis, Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pegam para eles serem juízes do que é bom e o que é mal. Mas isso não mudou quem Deus é. Deus sempre colocou uma exceção. Deus sempre pegou, vocês não fizeram o que eu esperava que vocês fizessem, mas eu vou lá e cubro vocês. Eu vou continuar falando com vocês, porque vocês erraram, mas eu estava lá no final do dia de novo para falar com vocês. Então, Deus ele sempre
colocou uma saída. Eu sempre me questionei, Deus dá os 10 mandamentos porque o povo pede, né? E ele disse, se você não fizer tal coisa, você vai morrer. Por que que ele cria depois um sistema de sacrifício? Não faz sentido. É porque Deus quer sempre agir com graça com nós. E em Deuteronômio 23 diz assim, que nenhum moabita ou amonita fará parte do povo de Deus. E aí nós temos a passagem de Ruth. Ruth era moabita. E ela não só está na Bíblia, como ela entra na árvore genealógica de Jesus. O que Deus quer nos mostrar com isso? E Raabe também, que é a prostituta cananita, está na árvore genealógica de Jesus. Deus está o tempo inteiro nos mostrando que Ele quer agir com graça com nós. Em Êxodo 20, do 8 ao 11, nós temos a lei do sábado. E ela fala assim, por não saber... ela fala assim, que não deverás trabalhar, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem teu servo, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. E a gente entende essa lei e foi praticada essa lei na época que Jesus estava. E por isso que quando Jesus vai fazer curas no sábado, ele é condenado. Os fariseus dizem para ele, é pecado, tu não pode estar trabalhando no sábado. Eles pegaram a lei e criaram o dia do não pode fazer, sendo que o que a lei queria passar é uma situação de igualdade, que se nem tu vai trabalhar, nem todas as outras pessoas vão trabalhar. Não era a respeito do não fazer, é a respeito de tratar todo mundo da mesma forma. Existe graça para todo mundo. E eu tava pesquisando também e quando elas quando elas fazem esse pedido para Deus, que elas vão diante de Deus, é a primeira vez que Deus muda uma lei civil. Deus nunca tinha sido criada uma exceção a respeito da lei. Então, quando elas vão fazer esse pedido, é a primeira vez. E todas as vezes que aparece algo pela primeira vez na Bíblia, é algo muito forte, algo que Deus mostra quem Ele é, o coração de Deus, né? E Deus não muda a lei por capricho, mas Ele aperfeiçoa a aplicação dela diante de uma situação nova. E nessa mensagem que a gente está se inspirando e para colocar aqui, o cara fala assim que não é a graça que serve à lei, mas é a lei que serve à graça. E a gente vive de uma maneira que se a gente faz o que é certo, o meu melhor desempenho, eu vou receber as bênçãos de Deus. E não é assim que Deus trabalha. Deus vai agir sempre com graça com nós. Não é independente do que a gente faz de bom ou ruim, sempre vai ter graça para nós. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente pode olhar para o outro de outra forma. A gente consegue viver de uma forma mais leve e receber as bênçãos de Deus porque Ele é bom e não por causa de nós, não por causa do nosso desempenho. E ontem até nós estava reunido com uns amigos lá em casa e daí eles ficaram até 2 da manhã, né? O papo tava bem legal assim, mas me quebraram um pouco, né? E aí eles são pessoas assim que a gente ama demais. E ver eles falando de Deus com nós já é algo que para nós é surpreendente, porque a gente às vezes limita a atuação de Deus na vida do outro e também na nossa vida, né? E eles falando de Deus, a gente vê a presença de Deus e como Deus trabalha na vida do outro, né? E quando a gente se permite enxergar isso, eu vejo que a gente está expandindo a misericórdia, a gente está expandindo a graça de Deus. E eu estava pensando ali antes, né, que como às vezes a gente está fundamentado num Deus do Velho Testamento, que era um Deus brabo, que era um Deus que mandava matar, e eu queria que a gente mudasse essa visão hoje. E porque a gente está muito acostumado a não se questionar, acreditar que Deus
julga e nos condena, ou que Deus não muda uma lei. Mas Deus muda para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam atingidas, para que todo mundo faça parte. E quando a gente estava com os nossos amigos ontem, eu fiquei pensando, né, que quando a gente permite que Deus se apresente dessas formas, quando a gente se achega a Ele, faz um pedido, a gente cria uma intimidade com Ele. E a gente estava tendo uma troca muito legal ontem com esses nossos amigos. E eu não tive mais vergonha de falar coisas minhas para eles. E eles também não tiveram. E eu acho que esse é um grande ponto também, porque a gente pode fazer isso com Deus. Porque se a gente vê Ele como esse carrasco, ou como um lei que... um Deus que vai nos julgar, a gente não vai ter intimidade com Ele, a gente não vai se permitir ser quem a gente é, ou mostrar os nossos erros. E Deus não quer que a gente faça assim, que a gente viva dessa forma. Ele não é esse Deus. Ele é o Deus da graça. Sempre foi graça. Sempre, o plano de Deus sempre foi a graça. A gente que limita a atuação dele na nossa vida. E eu queria encorajar nós essa manhã a olhar para o Antigo Testamento vendo que já tinha graça. Todas as vezes que a Bíblia fala de misericórdia, é graça. Todas as vezes. E eu queria fazer uma oração. Jesus, quantas vezes a gente está vivendo de uma forma que a gente acaba excluindo outras pessoas ou nos excluindo porque a gente acredita que o Senhor não é bom, ou a gente acha que o Senhor espera um desempenho nosso. E não é essa forma que o Senhor se apresentou nessa passagem e em todo o decorrer da Bíblia. A gente quer carregar esse entendimento de que a graça é o fundamento. A graça sempre foi a forma que o Senhor quis se relacionar com nós. E eu quero te agradecer por isso. E que eu e os meus irmãos aqui, a gente possa viver dessa forma e enxergar que Tu é melhor do que o que a gente pensa. Tu sempre vai nos tratar de uma forma que a gente se sinta amado. Mesmo que a gente não veja. O Senhor está sempre de braços abertos. E obrigado, Pai. Obrigado pela essa oportunidade de estar compartilhando e que meus irmãos eles se relacionem contigo dessa forma de graça e que eles se acheguem a Ti e o Senhor ensine eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém.